O portão de ferro forjado se abriu como um convite para o paraíso, ou o inferno. Joana Silveira não tinha certeza do que a esperava. A mansão dos Medeiros se erguia à sua frente como um castelo de vidro e mármore, com colunas que pareciam sustentar o céu. Seus sapatos brancos rangeram contra o piso de pedra enquanto ela caminhava para a entrada principal, ajeitando a alça de sua maleta médica. O ar cheirava a gardênias e, inegavelmente, a muito dinheiro. "Calma, Jo", ela murmurou para si mesma. "É só mais um paciente. Uma paciente muito, muito rica." A campainha soou como sinos de catedral. Segundos depois, a porta se abriu, revelando uma mulher na casa dos 60, vestida com um roupão de seda cor champanhe. Seus cabelos prateados estavam perfeitamente arrumados, mesmo sendo 9 da manhã, e seus olhos brilhavam com uma faísca travessa que Joana reconheceu na hora. Encrenca. "Você deve ser a Joana. Eu sou a Dona Lúcia Medeiros." "Entra, entra, minha filha. Fica à vontade." A calorosa recepção contrastava violentamente com a frieza do mármore sob seus pés. Joana seguiu Lúcia por um corredor que parecia ter saído de uma revista de arquitetura, onde cada quadro provavelmente valia mais que seu salário anual. "Espero que não se importe que eu diga, mas você é muito mais bonita do que eu esperava", comentou Lúcia, guiando-a para uma sala de estar, onde janelões deixavam entrar cascatas de luz dourada. "E aí, tá namorando?" Joana quase engasgou com a própria saliva. "Dona Lúcia, eu vim aqui para..." "Ah, me chame só de Lúcia e não muda de assunto. Namorando sim ou namorando não?" "Namorando, não." Joana deixou sua maleta sobre uma mesa de centro, que ela presumiu era uma antiguidade. "Eu vim para avaliar suas necessidades pós-operatórias e montar um plano de cuidados." "Perfeito. Quer dizer, perfeito que você veio para avaliar minhas necessidades." Lúcia se acomodou em um sofá creme, mas seus olhos continuavam a estudar Joana como se ela fosse um diamante bruto. "Você gosta de cozinhar?" "Cozinhar?" Joana piscou pegando sua prancheta. "Senhora, Lúcia, acho que há um engano. Eu sou enfermeira, não cozinheira." "Claro que você é enfermeira, mas uma mulher completa tem que saber de tudo um pouco, não acha?" Lúcia sorriu com uma malícia que acendeu todas as luzes de alerta na cabeça de Joana. "Meu filho, o Eduardo, é um desastre na cozinha. Um desastre. Ele vive de sanduíche e café quando está no batente." Lá estava, o famoso filho. "Entendi", murmurou Joana, fazendo anotações que não tinham nada a ver com medicina. "E onde está o seu filho agora?" "No escritório, como sempre. Aquele menino vive para o trabalho." Lúcia suspirou dramaticamente. "Já tem 35 anos e nunca me apresentou uma namorada de verdade." "Nenhuma. Dá para acreditar?" Joana começou a entender o verdadeiro propósito daquela consulta. "Lúcia, eu vim mesmo só para... Quer um café? Vamos para a cozinha. Lá a gente conversa melhor." Seguir Lúcia era como ser arrastada por um furacão elegante. A cozinha era do tamanho do apartamento inteiro de Joana, com uma ilha central de granito preto e eletrodomésticos que pareciam ter saído do futuro. "Senta, minha filha." Lúcia começou a preparar café em uma máquina que, com certeza, custava mais que o carro de Joana. "Me conta de você. De onde você é?" "De Florianópolis. Me mudei para cá há 2 anos para trabalhar no Hospital Nossa Senhora das Graças." Joana se acomodou num banquinho, se rendendo temporariamente ao interrogatório. "Tenho uma irmã mais nova que está estudando medicina." "Que maravilha! Educação, família unida." Lúcia assentiu como se estivesse fazendo anotações mentais. "E o que você acha de casamento?" O café subiu-lhe pelo nariz. "Desculpa?" "Casamento, aquela coisa em que 2 pessoas prometem amor eterno e depois brigam por causa de quem tira o lixo." Apesar de tudo, Joana riu. "Eu acho que, quando a pessoa é a certa, até tirar o lixo pode ser divertido." "Isso mesmo!" Lúcia bateu na mesa com entusiasmo. "Meu Dudu precisa de alguém que o faça rir. Alguém que não se intimide com as caras sérias e os ternos impecáveis dele." "Lúcia, quer saber? Você seria perfeita para ele." O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Joana ficou com a xícara na metade do caminho até a boca,
processando as palavras que acabara de ouvir. A senhora está me oferecendo seu filho? Eu não estou oferecendo. Estou recomendando. É diferente. Mas Joana não estava mais ouvindo. Tinha captado um movimento na entrada da cozinha, uma sombra que parou abruptamente. Ela levantou o olhar e deu de cara com os olhos mais intensos que já tinha visto na vida. Eduardo Medeiros era exatamente como ela havia imaginado, e ao mesmo tempo, nada como ela esperava. Alto, com cabelos escuros perfeitamente alinhados e um terno cinza que caía como se tivesse sido costurado em seu corpo. Mas não eram suas feições perfeitas que a deixaram sem fôlego, e sim a expressão de choque absoluto em seu rosto. Ele tinha ouvido tudo. Os olhos dele se encontraram por um segundo, que pareceu uma eternidade. Verde contra castanho, fogo contra gelo, e algo mais, algo que fez o ar entre eles vibrar como eletricidade antes de uma tempestade. Eduardo! A voz de Lúcia quebrou o feitiço. Não sabia que você tinha chegado. Ele pigarreou, ajeitando a gravata prateada com um gesto que Joana suspeitou ser de nervosismo. Mãe, senhorita Silveira. Joana Silveira. Ela se levantou, estendendo a mão de forma profissional. Eu sou a enfermeira que vai cuidar da sua mãe. Quando ele segurou a mão dela, Joana sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Os dedos de Eduardo eram longos, quentes, e a seguraram por um segundo a mais do que o necessário. Prazer, ele murmurou, e sua voz soava como uísque envelhecido. Espero que a minha mãe não tenha sido direta demais com você. Lúcia bufou. Direta? Eu só estava explicando para ela que você está solteiro e que precisa de uma boa mulher. Mãe. O quê? É a verdade. Joana observou a troca fascinada. Eduardo parecia um homem acostumado a ter o controle absoluto, mas sua mãe o desarmava completamente. Você poderia vir até meu escritório um momento? Ele perguntou a Joana, e embora seu tom fosse educado, havia algo mais em seus olhos. Eu gostaria de discutir os cuidados que minha mãe precisa. Lúcia sorriu como um gato que acabara de encontrar um rato particularmente suculento. Os cuidados da mãe dele? Joana duvidava muito que fosse isso o que ele queria discutir. O escritório de Eduardo era um templo para o minimalismo e o poder. Escrivaninha de madeira escura, livros organizados por altura, nem um papel fora do lugar. Até o ar parecia respirar disciplina. Joana entrou com a confiança de quem já tinha sobrevivido a plantões de 12 horas na emergência. Se aquele homem pensava que a intimidaria com seu santuário corporativo, teria uma surpresa. Pode sentar, por favor. Eduardo fechou a porta atrás de si e o clique ressoou como uma promessa. Prefiro ficar em pé, obrigada. Joana cruzou os braços, estudando-o. Os cuidados da sua mãe são bem simples. Fisioterapia 2 vezes por semana, monitoramento de sinais vitais, supervisão da medicação. Nada do outro mundo. Ele se encostou à escrivaninha e, pela primeira vez desde que ela havia entrado na cozinha, sorriu. Um sorriso lento, perigoso, que transformou completamente seu rosto. Eu não vim aqui para falar da minha mãe. Já percebi. Joana inclinou a cabeça. Então, do que viemos falar, Sr. Medeiros? Eduardo. O nome soou diferente em seus lábios. E eu acho que você já sabe. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada. Joana podia sentir o coração batendo nas têmporas, mas manteve sua expressão serena. Ela tinha aprendido no hospital que mostrar nervosismo era entregar o jogo. Sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Ele continuou se afastando da escrivaninha para caminhar em direção a ela. É que você não saiu correndo quando a minha mãe praticamente marcou um encontro pra gente. Eu deveria ter corrido? A maioria corre. Eduardo parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de seu perfume. Cedro e algo mais profundo. Minha mãe é famosa por ser insistente. Eu a achei encantadora. Encantadora? Eduardo riu, um som grave que a arrepiou. Essa é uma forma muito diplomática de dizer isso. Joana deu de ombros. Já conheci famílias bem mais complicadas. No hospital, a gente aprende que cada pessoa tem seu jeito de amar. Algo mudou na expressão de Eduardo. A diversão se esvaiu, substituída por algo mais intenso, mais real.
E qual é o seu jeito de amar, Joana? A pergunta a pegou de surpresa, não pelas palavras, mas pela maneira como ele as disse. Como se quisesse saber de verdade. Direto, ela respondeu sem pensar. Sem joguinhos, sem mentiras. Se sinto algo, eu falo. Sempre? Sempre. Eduardo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação crucial. E o que você está sentindo agora? Joana o encarou diretamente nos olhos. Que você está me avaliando como se eu fosse um investimento. E que eu não gosto disso. Por um momento ele pareceu surpreso. Depois, aquele sorriso perigoso reapareceu. Você tem razão. Me desculpe. Eduardo voltou para trás da escrivaninha, colocando distância entre eles. É um péssimo hábito. Passo tanto tempo analisando números que às vezes esqueço que pessoas não são planilhas. Viu? Não foi tão difícil. Joana relaxou visivelmente. Agora podemos conversar como pessoas normais? O que é normal para você? Café, uma conversa honesta, talvez algumas perguntas indiscretas sobre por que um homem de 35 anos ainda está solteiro. Eduardo engasgou com o riso. Perguntas indiscretas? Sua mãe já abriu a caixa de Pandora. Agora eu fiquei curiosa. Por que ainda estou solteiro? Por que um homem que claramente tem tudo sob controle, menos a mãe, continua solteiro? Eduardo ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos na madeira da escrivaninha. Joana observou o gesto, o primeiro sinal de nervosismo que ele tinha demonstrado. Porque eu nunca encontrei alguém que não tentasse me mudar ou que não se sentisse intimidada por... Ele fez um gesto vago em direção ao escritório. Tudo isso. Tudo isso o quê? O dinheiro, a empresa, as expectativas. Eduardo a estudou cuidadosamente. Isso não te intimida? Joana considerou a pergunta seriamente. Dinheiro é útil, mas não define as pessoas. Já vi milionários que eram completamente miseráveis e gente sem um tostão que irradiava felicidade. Ela deu de ombros. As expectativas são um problema seu, não meu. E a empresa? O que tem a empresa? Significa longas horas, viagens, responsabilidades. E daí? Eduardo a olhou como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. E isso não te incomoda? Por que me incomodaria? Eu também trabalho. Entendo o que são responsabilidades. Joana inclinou a cabeça. Todas as mulheres que você conheceu tiveram problemas com seu trabalho? Basicamente. Então você tem conhecido as mulheres erradas. A simplicidade da resposta pareceu desarmar completamente Eduardo. Ele ficou a encarando em silêncio, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Quer saber? Ele murmurou finalmente. Eu acho que a minha mãe tem razão. Sobre o quê? Sobre você. Antes que Joana pudesse responder, a voz de Lúcia ressoou do corredor. Eduardo! Joana! Onde vocês estão? Aqui, mãe! Gritou Eduardo, sem tirar os olhos de Joana. Lúcia apareceu na porta, com uma expressão suspeitamente satisfeita. Espero que vocês tenham terminado de falar sobre meus remédios. Mais ou menos, murmurou Joana. Perfeito, porque eu preciso que o Eduardo me acompanhe na minha sessão de fisioterapia amanhã. Mãe, eu tenho uma reunião. Desmarca. Lúcia usou o tom que provavelmente havia aperfeiçoado quando Eduardo era criança. O médico disse que é importante que a família esteja envolvida na minha recuperação. Eduardo olhou para a mãe com exasperação carinhosa. Tudo bem, eu desmarco a reunião. Excelente! Lúcia bateu palmas. Joana, você pode vir mais cedo, tipo 8 horas? Claro. E talvez você possa ficar para almoçar depois? Eu faço um baião de 2 que vai mudar sua vida. Joana sentiu a armadilha se fechando, mas por alguma razão não se incomodou. Adoraria. Perfeito. Eduardo, você também almoça aqui amanhã. Mãe, sem mas. É uma ordem médica. Lúcia piscou para Joana. Não é, doutora. Tecnicamente sou enfermeira, mas sim, totalmente médico. Eduardo olhou para as duas com uma mistura de diversão e resignação. Sinto que acabei de ser vítima de uma conspiração. Conspiração? Lúcia fingiu inocência. Eu só estou seguindo as ordens da minha enfermeira.
Enquanto saíam do escritório, Joana sentiu o olhar de Eduardo em suas costas como um carinho. Ao chegarem à porta principal, ele tocou levemente em seu braço. Joana. Ela se virou e, por um momento, ele pareceu querer dizer algo importante. Em vez disso, sorriu com aquela expressão que ela já começava a reconhecer. Metade diversão, metade desafio. Amanhã vai ser interessante. Por que você diz isso? Os olhos dele brilharam com algo que fez o estômago de Joana dar um nó. Porque eu nunca conheci alguém que enfrentasse a minha mãe e a mim ao mesmo tempo. O aroma do baião de dois enchia cada canto da sala de jantar como uma promessa de paraíso. Joana tinha chegado pontualmente às 8, supervisionado os exercícios de Lúcia com profissionalismo impecável e agora se encontrava sentada em uma mesa que provavelmente já havia recebido jantares diplomáticos, se perguntando como tinha chegado ali. Eduardo chegou exatamente ao 12:30, trocando o paletó por uma camisa branca com as mangas dobradas que o fazia parecer perigosamente humano. Seus olhos procuraram os de Joana imediatamente, como se ela fosse um ímã irresistível. Na hora certa, anunciou Lúcia saindo da cozinha com um sorriso triunfante e um avental que dizia: a patroa da cozinha. Acabei de esquentar tudo. O cheiro está incrível, mãe. Eduardo se sentou na frente de Joana e ela notou como ele relaxava assim que passava da soleira da porta de casa. É a receita da avó Helena? Ela mesma, com o queijo coalho que você trouxe do Nordeste. Lúcia serviu os pratos com a cerimônia de quem apresenta uma obra de arte. Joana, espero que você não seja vegetariana. Ela come de tudo, Eduardo respondeu antes que ela pudesse falar, e depois corou levemente. Desculpa, não deveria presumir. Como você sabe que eu como de tudo? Porque ontem você comeu os biscoitos que a minha mãe serve com o café e aqueles têm manteiga de porco. Joana o olhou surpresa. Você prestou atenção nisso? Eu presto atenção em muita coisa. Lúcia se sentou entre eles, claramente satisfeita em testemunhar aquela troca. Vamos, experimentem. E eu quero reações honestas. O primeiro bocado foi uma explosão de sabores que fez Joana fechar os olhos involuntariamente. Queijo coalho, feijão fradinho, especiarias que dançavam em sua língua como segredos ancestrais. Meu Deus, ela murmurou. Isso é... Bom? Lúcia perguntou com falsa modéstia. Isso é o que o paraíso deve provar. Joana abriu os olhos para encontrar Eduardo a observando com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O quê? Nada. É que... A sua cara quando você prova algo que gosta é... É o quê? Honesta. Eduardo tomou um gole de água, como se precisasse de tempo para processar suas próprias palavras. Você não finge. É refrescante. Diferente de quem? Diferente das mulheres que eu conheço, que comem salada sem molho e dizem que é deliciosa. Lúcia bufou. Essas mulheres não sabem viver. A vida é muito curta para comer coisa sem graça. Concordo plenamente, Joana assentiu, dando outra garfada. Minha filosofia é, se for para comer, que vale a pena cada caloria. E qual é a sua comida favorita? Eduardo perguntou, e havia algo em sua voz que sugeria que a resposta era genuinamente importante para ele. Coxinha de frango com requeijão no boteco depois de um plantão de 12 horas. Joana não hesitou nem por um segundo, com bastante pimenta e uma Coca-Cola gelada. Eduardo sorriu, um sorriso real que transformou completamente seu rosto. Isso é muito específico. As melhores coisas na vida são específicas. Tipo o que mais? Joana considerou a pergunta enquanto mastigava. Tipo o café perfeito. Forte, mas não amargo, com um toque de canela. Tipo aquela música que você ouve e sabe na hora que vai ser sua favorita. Tipo... Ela parou percebendo que tanto Eduardo quanto Lúcia a olhavam com total atenção. Tipo uma conversa em que você pode ser exatamente quem você é. Ela terminou suavemente. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não tenso, mas carregado de possibilidades. E você, Eduardo? Joana perguntou, quebrando o momento antes que se tornasse muito intenso. Qual é a sua comida favorita? Sinceramente? Eduardo pareceu considerar a pergunta. O feijão com arroz que a Rosa, nossa funcionária, faz aos domingos de manhã. Com ovo frito e farofa.
A Rosa! Exclamou Lúcia. Aquela mulher tem mãos de anjo. Está com a gente desde que o Eduardo era pequeno. Sério? Joana se inclinou para a frente interessada. Como ele era quando criança? Ah, por favor. Lúcia se acendeu como uma árvore de Natal. Era a criança mais séria do mundo, sempre organizando os brinquedos por cores, fazendo listas. Mãe, Eduardo a advertiu, mas seu tom era mais divertido que irritado. Ele tinha 6 anos e já planejava seus horários de brincar. Os horários de brincar. Dá para acreditar? Joana riu, imaginando um pequeno Eduardo com uma gravata minúscula e uma agenda. Parece adorável. Ele era um menino muito doce. Responsável demais para a idade, mas doce. Lúcia olhou para o filho com tanto amor que Joana sentiu uma pontada no peito. Ele ainda é, embora agora esconda isso atrás dos ternos e das reuniões importantes. Eu não escondo nada, protestou Eduardo. Não? Lúcia levantou uma sobrancelha. Então por que você não conta pra gente do que você mais gostou na Joana ontem? A pergunta caiu como uma bomba no meio da conversa. Joana quase se engasgou com o baião de 2 e Eduardo ficou completamente imóvel. Mãe, é uma pergunta inocente. Lúcia sorriu com a inocência de um tubarão faminto. Só curiosidade de mãe. Eduardo olhou para Joana, depois para a mãe, e finalmente suspirou com a resignação de quem tinha perdido uma batalha, que nem sabia que estava lutando. Eu gostei que ela não fingiu estar impressionada com a casa ou com o dinheiro, ele disse finalmente. E que ela me disse exatamente o que pensava, mesmo que não fosse o que eu queria ouvir. E o que mais? A gente vai fazer isso agora, sério? Por favor, Lúcia juntou as mãos como se estivesse pedindo um favor divino. É a minha primeira chance de conhecer uma mulher que realmente te interessa. Quem disse que ela me interessa? Lúcia e Joana trocaram um olhar que dizia claramente, por favor. Está bem. Eduardo se rendeu completamente. Eu gostei do sorriso dela e de como ela fala com as mãos quando fica animada e que ela não se intimidou quando eu tentei usar minha voz de CEO com ela. Joana sentiu o rosto esquentar. Você tem uma voz de CEO? Ele tem uma voz de CEO terrível, Lúcia confirmou. Muito grave e autoritária. Ele a usa quando quer que as pessoas façam as coisas. Não funciona com você, Joana observou. Claro que não. Sou a mãe dele. Também não funcionou comigo. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Eu percebi. Havia algo em sua voz, uma calidez que fez o estômago de Joana se sacudir como se ela estivesse em uma montanha russa. E o que você acha do Eduardo? Lúcia perguntou, claramente se divertindo com seu papel de mediadora. Primeira impressão honesta. Joana pensou em mentir, em dar uma resposta diplomática e segura. Em vez disso, decidiu seguir sua própria filosofia de honestidade. Eu pensei que ele seria arrogante e frio, um típico mauricinho que acha que o mundo gira ao redor dele. Eduardo levantou uma sobrancelha. E agora? Agora eu acho que você é complicado. Joana inclinou a cabeça, estudando-o. Você tem camadas, como se fosse várias pessoas ao mesmo tempo. O CEO, o filho, o homem que ri das piadas da mãe. E qual dessas pessoas você gosta mais? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não pelas palavras, mas pela vulnerabilidade que havia por trás delas. Aqui está perguntando, ela respondeu sem pensar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até Lúcia ficou quieta. Eduardo a olhava como se ela fosse um mistério que ele precisava resolver, e Joana percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Finalmente, Eduardo sorriu. Não o sorriso controlado de antes, mas algo real e um pouco trêmulo. Eu acho que estou em apuros, ele murmurou. Por quê? Seus olhos nunca deixaram os dela quando ele respondeu. Porque eu gosto muito de você, muito rápido, e não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Uma semana depois da confissão na sala de jantar, Eduardo havia desenvolvido o estranho hábito de aparecer durante as sessões de fisioterapia de Lúcia. Ele não falava muito, apenas se instalava em um canto da academia de casa com seu notebook, fingindo trabalhar enquanto observava cada movimento de Joana. Levanta a perna direita, Lúcia, devagar, Joana indicou segurando o tornozelo da paciente. Sinta os músculos se esticando.
De seu canto, Eduardo digitava algo que soava suspeitosamente como teclas aleatórias. Eduardo. Lúcia virou a cabeça em sua direção. Você poderia pegar uma toalha para mim no banheiro? Claro. Ele se levantou imediatamente e Joana notou como ele aproveitou para passar bem atrás dela, roçando-lhe o ombro de leve. Sutil como um elefante, Lúcia murmurou quando ele saiu. Desculpa? Meu filho. Ele acha que é discreto, mas já faz uma semana que ele inventa desculpas para estar aqui quando você vem. Joana sentiu borboletas no estômago. Talvez ele só esteja preocupado com sua recuperação. Joana, querida. Lúcia lhe dirigiu um olhar maternal. O Eduardo não tinha pisado nesta academia desde que eu a instalei há 3 anos. De repente, ele é o filho mais dedicado do mundo. Eduardo voltou com a toalha e algo mais, uma bandeja com chá gelado e biscoitos. Pensei que vocês poderiam estar com sede, ele explicou, colocando a bandeja em uma mesa lateral. Que atencioso. Lúcia aceitou o copo com um sorriso que irradiava satisfação maternal. Não é, Joana? Muito atencioso, Joana concordou pegando o chá. Os dedos dela roçaram os de Eduardo ao receber o copo, e a eletricidade familiar vibrou entre eles. Terminamos por hoje? Lúcia perguntou, se espreguiçando como um gato satisfeito. Acho que sim, seus exercícios estão indo muito bem. Perfeito, eu vou descansar um pouco. Lúcia se levantou, mas antes de sair, se virou para o filho. Eduardo, você poderia mostrar os jardins para a Joana? A buganvília está linda nesta época. E com essa desculpa transparente, ela desapareceu, deixando os dois sozinhos com o eco de seus passos se afastando pelo corredor. Sua mãe não é exatamente sutil, Joana comentou, guardando seus equipamentos de fisioterapia. Ela é uma força da natureza. Eduardo se aproximou, pegando alguns dos equipamentos para ajudá-la. Isso te incomoda? A falta de sutileza dela ou você inventando desculpas para estar aqui? Eduardo parou completamente, com uma faixa elástica pendurada nas mãos. Eu sou tão óbvio assim? Como uma placa de neon. E isso te incomoda? Ele repetiu, e havia algo vulnerável em sua voz que fez Joana realmente olhá-lo. Não, ela admitiu. Eu gosto. O sorriso que se abriu no rosto de Eduardo poderia ter iluminado a mansão inteira. Quer ver os jardins? A buganvília realmente está linda. O jardim dos fundos era um paraíso secreto. Caminhos de pedra serpenteavam entre roseiras, jacarandás e a prometida buganvília que caía como uma cascata roxa de uma pérgola de ferro forjado. O ar cheirava a jasmim e possibilidades. É lindo, Joana murmurou, parando perto de uma fonte onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos. Era o refúgio da minha avó Helena, Eduardo explicou, sentando-se na beirada da fonte. Quando eu era criança, eu vinha aqui para ler. Ela dizia que era o único lugar onde ela podia pensar sem interrupções. Joana se sentou ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Você sente falta da sua avó? Todos os dias. Eduardo jogou uma pedrinha na água, criando círculos concêntricos. Ela me ensinou que negócios são números, mas a vida são pessoas. Mulher sábia. Era. Ela teria gostado muito de você. Como você pode ter tanta certeza? Eduardo a olhou de lado com um sorriso suave. Porque você não se impressiona facilmente, mas aprecia as coisas genuínas, como ela. Eles estavam sentados tão perto que Joana podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos quando ele sorria. Podia contar seus cílios se quisesse. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela disse. Depois de tudo o que aconteceu esta semana, eu acho que já passamos do ponto das formalidades. Por que você nunca se casou? E não me venha com essa de que não encontrou a pessoa certa. Um homem como você, com certeza teve oportunidades. Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Joana pensou que ele não ia responder. Porque eu tinha medo, ele disse finalmente. De quê? De não ser o suficiente. As palavras saíram como se ele as tivesse guardado por anos. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. De repente eu era o homem da família. Eu tinha que cuidar da minha mãe, aprender o negócio, ser perfeito em tudo. Joana sentiu o coração se apertar. Eduardo, eu cresci acreditando que se eu não fosse perfeito, se eu não tivesse tudo sob controle,
eu perderia as pessoas que eu amo. Eduardo a olhou diretamente. É difícil amar alguém quando você tem pavor de não ser o suficiente para essa pessoa. A honestidade brutal da confissão a deixou sem fôlego. Joana estendeu a mão e tocou a dele, entrelaçando seus dedos. Sabe o que eu mais gosto em você? Ela murmurou. O quê? Que você não é perfeito. Joana sorriu com a expressão de surpresa no rosto dele. Você é gentil com a sua mãe mesmo quando ela te irrita. Você fica nervoso quando eu estou por perto. Você gosta de baião de 2 e de feijão com arroz aos domingos. Você é humano, Eduardo, e isso é mais atraente que toda a perfeição do mundo. Eduardo apertou a mão dela. Como você faz isso? O quê? Fazer tudo parecer tão simples. Porque é simples. Sentimentos não são planilhas. Você não precisa analisá-los até a morte. Eles estavam tão perto agora que Joana podia sentir a respiração dele em sua bochecha. O mundo tinha se reduzido a este momento. A fonte sussurrando, o cheiro de jasmim e os olhos de Eduardo procurando os dela como se fossem a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo a vida inteira. Joana, ele murmurou o nome dela como uma oração. Sim? Posso te beijar? Em vez de responder com palavras, ela se aproximou, eliminando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem memorizando o momento. Depois se aprofundou, anos de solidão e busca se condensando na conexão de seus lábios. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Definitivamente estou em apuros, Eduardo murmurou contra a testa dela. Por quê? Porque agora eu não consigo imaginar um dia sem isso. Joana estava prestes a responder quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Em segundos, a garoa se tornou uma tempestade. A casa! Eduardo gritou, se levantando. Eles correram para a pérgola mais próxima, rindo como crianças enquanto se encharcavam. Uma vez sob o teto, se olharam, cabelos pingando, roupas grudadas no corpo, completamente ridículos e completamente felizes. Você parece um gato molhado, Joana riu tentando espremer o cabelo. Você parece... Eduardo parou, sua expressão mudando para algo mais intenso. Linda. O ar entre eles se carregou de eletricidade novamente. A chuva caía como cortinas ao redor da pérgola, criando um mundo privado só para eles. Eduardo. Fica, ele disse de repente. Fica até a chuva parar. Joana assentiu, porque a verdade era que ela não queria ir embora. Não queria que aquele momento terminasse. Eles se sentaram em um banco de ferro forjado, ela aninhada em seu lado, ouvindo o ritmo hipnótico da chuva. Eduardo acariciava o cabelo dela distraidamente, e Joana pensou que poderia ficar assim para sempre. No que você está pensando? Ele murmurou. Que isso parece um sonho. Um sonho bom? O melhor. Eduardo a apertou mais contra ele. Joana. Você acredita em destino? Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Por que a pergunta? Os olhos dele brilharam com algo que fez o coração de Joana acelerar. Porque eu acho que a minha mãe planejou essa chuva também. A chuva tinha parado, mas nenhum dos dois se moveu do banco. Joana tinha a cabeça apoiada no ombro de Eduardo, sentindo a batida constante de seu coração através da camisa úmida. O silêncio não era estranho. Era o tipo de tranquilidade que acontece quando duas pessoas descobrem que se encaixam perfeitamente. A gente deveria entrar, Eduardo murmurou sem fazer a menor tentativa de se mover. Provavelmente. Sua roupa está encharcada. Você vai ficar doente. A sua também. Os dedos dele brincavam distraidamente com os dela, traçando padrões invisíveis em sua palma. Joana fechou os olhos, gravando a sensação em sua memória. Minha mãe vai fazer perguntas, ele avisou. Ela sempre faz perguntas. Desta vez, ela terá motivos para fazê-las. Joana levantou a cabeça para olhá-lo. Os olhos dele tinham aquela intensidade que ela já reconhecia, a que fazia seu pulso disparar. Você se arrepende de te beijar? Eduardo tocou a bochecha dela com a ponta dos dedos. Foi a melhor coisa que fiz em anos. Então, qual é o problema? Não há problema. O polegar dele traçou o contorno de seu lábio inferior. Esse é o problema.
Antes que Joana pudesse perguntar o que isso significava, Eduardo se inclinou e a beijou de novo. Aquele beijo foi diferente do primeiro, mais seguro, mais faminto, carregado com a certeza de que ambos queriam exatamente a mesma coisa. Quando se separaram, ambos tremiam, e não era por causa da umidade de suas roupas. Definitivamente temos que entrar, Eduardo ofegou. Definitivamente. Mas nenhum dos dois se moveu. Em vez disso, Joana se aproximou mais, até que não houvesse espaço entre eles. Ela podia sentir cada músculo de seu torso, cada respiração ofegante. Joana, o nome dela soou como um aviso e um apelo ao mesmo tempo. O quê? Se a gente não parar agora, o que vai acontecer? Os olhos de Eduardo escureceram. Vai acontecer que eu vou te levar para o meu quarto e a gente não vai sair até amanhã. O desejo que pulsava em sua voz fez Joana sentir um calor líquido correndo por suas veias. Ela se levantou, oferecendo a mão a ele. O que você está fazendo? Ele perguntou, embora tenha segurado a mão dela sem hesitar, decidindo que eu já cansei de ser sensata. Eduardo se levantou em um salto e, antes que Joana pudesse reagir, a pegou nos braços como se ela não pesasse nada. Você é louco? Ela riu, envolvendo o pescoço dele com os braços. Completamente. Eduardo caminhou em direção à casa com passos decididos. Isso te incomoda? De jeito nenhum. Eles entraram pela porta dos fundos, tentando ser silenciosos, mas rindo em sussurros quando Eduardo tropeçou levemente na escada. Joana podia sentir a tensão em seus músculos, a determinação em cada passo. Sua mãe? Ela começou a perguntar. Ela tira uma soneca todas as tardes. Não vai sair do quarto até às 6. Quando chegaram ao quarto dele, Eduardo a colocou no chão cuidadosamente, mas não a soltou. Suas mãos permaneceram em sua cintura, como se ele tivesse medo de que ela fosse desaparecer. O quarto era exatamente o que Joana tinha imaginado. Masculino, mas elegante, com tons de cinza e madeira escura. Janelões enormes davam para o jardim onde eles tinham acabado de estar. E a cama. A cama parecia ter sido projetada para duas pessoas que não planejavam dormir muito. Você tem certeza? Eduardo perguntou, e a vulnerabilidade em sua voz a desarmou completamente. Em vez de responder com palavras, Joana começou a desabotoar a camisa úmida dele. As mãos de Eduardo cobriram as dela, parando-a. Depois que fizermos isso, ele murmurou, não haverá mais volta para mim. O que isso significa? Significa que eu não vou mais conseguir fingir que isso é apenas atração. Significa que vai doer se você decidir que eu não sou o que você quer. Joana sentiu o coração se expandir até encher todo o peito. Aquele homem que controlava empresas e tomava decisões milionárias sem piscar, estava tremendo pela possibilidade de que ela não o quisesse. Eduardo. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Olhe para mim. Ele obedeceu e em seus olhos ela viu tudo, o desejo, o medo, a esperança. Eu não vou embora, ela disse simplesmente. Não vou a lugar nenhum. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia ter derretido geleiras. Nesse caso, ele murmurou, se inclinando até que os lábios dele roçassem os dela. Bem-vinda à minha vida, Joana Silveira. O que se seguiu foi uma dança de mãos descobrindo a pele, de sussurros e carícias que falavam uma língua que ambos entendiam perfeitamente. Eduardo a adorou com uma paciência que contrastava com a urgência em seus olhos, como se quisesse memorizar cada centímetro, cada suspiro. Quando finalmente se encontraram por completo, pele contra pele, coração contra coração, Joana entendeu por que tinha esperado tanto para encontrar o amor. Ela estava esperando por isso. Ela estava esperando por ele. Depois, eles permaneceram entrelaçados, enquanto a tarde se desvanecia em dourado e sombras. Eduardo traçava círculos preguiçosos em suas costas, e Joana ouvia o ritmo hipnótico da respiração dele. No que você está pensando? Ele murmurou contra o cabelo dela. Que a sua mãe vai saber exatamente o que aconteceu assim que nos vir. Eduardo riu, um som grave que vibrou através de seu peito. Minha mãe sabe exatamente o que aconteceu desde o dia em que te conheceu. Você acha que tudo isso foi parte do plano dela? A chuva? Você ser contratada para cuidar dela?
Eu estar aqui na hora exata em que você disse que seria perfeita para mim? Eduardo se levantou para olhá-la. Minha mãe é muita coisa, mas não controla o clima. Não? Embora, ele acrescentou pensativamente, ela seja estranhamente boa em prever quando vai chover. Joana explodiu em risadas e Eduardo se inclinou para beijá-la, capturando o som com os lábios. Eu gosto do seu riso, ele murmurou contra a boca dela. Eu gosto de tudo em você. Tudo? Bem, Joana fingiu considerar a pergunta seriamente. Sua obsessão por organizar tudo por cores é um pouco intensa. Como você sabe disso? Seu closet está à vista. Joana apontou para o closet, onde as camisas penduradas formavam um degradê perfeito de cores. É impressionante e levemente assustador ao mesmo tempo. É eficiente. É adorável. Eduardo a olhou como se ela tivesse acabado de dizer algo revolucionário. Ninguém nunca tinha dito que meus hábitos obsessivo-compulsivos eram adoráveis. Então você tem estado com as mulheres erradas. Você já disse isso antes. Porque é verdade. Joana se aninhou contra ele. A mulher certa não vai querer te mudar. Ela vai querer te conhecer, te entender, te aceitar e ocasionalmente te tirar uma onda com carinho. Como você acabou de fazer. Exatamente como acabei de fazer. Eduardo a apertou mais forte, como se quisesse se fundir a ela. Como é possível que a gente tenha se encaixado tão perfeitamente tão rápido? Eu não sei, mas eu gosto. Eu também gosto. Gosto demais. Eles permaneceram em silêncio, vendo como as sombras se alongavam no jardim. Joana podia ouvir os sons distantes da casa. Passos no corredor, o murmúrio da televisão do andar de baixo. Que horas são? Ela perguntou. Eduardo consultou o relógio na mesa de cabeceira. 5:30. Sua mãe vai se levantar logo. Provavelmente. Nenhum dos dois fez a menor tentativa de se mover. Eduardo, Joana murmurou depois de um momento. O que vai acontecer agora? Ele ficou tão quieto que por um momento ela pensou que ele tinha adormecido. Finalmente ele falou com uma voz que soava diferente, mais profunda, mais segura. Agora o que vai acontecer é que eu vou te pedir para ser minha namorada oficialmente. Joana levantou a cabeça, surpresa com a formalidade da declaração. Minha namorada? Minha parceira, minha mulher, minha pessoa. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Como você quiser chamar, mas minha. O coração de Joana deu um salto completo. E se eu disser que sim? Então eu vou fazer de tudo para te fazer feliz todos os dias pelo resto da minha vida. A seriedade do tom dele, a convicção absoluta em sua voz, a fez entender que aquilo não era apenas o calor do momento. Aquilo era real. Eduardo. Uma batida suave na porta os interrompeu. Eduardo! A voz de Lúcia soou do corredor. A Joana já voltou de ver os jardins? Eles se olharam com pânico cômico, completamente nus e obviamente culpados de tudo o que Lúcia poderia imaginar. Sim, mãe, Eduardo gritou, tentando soar normal. A gente está conversando sobre fisioterapia. Que bom, eu preparo um café para vocês. Joana tapou a boca para não rir alto. A gente se encontra lá embaixo em 1 minuto, Eduardo respondeu. Perfeito. E crianças, levem o tempo de vocês. Conversas importantes não devem ser apressadas. Os passos se afastaram e ambos ficaram se olhando em silêncio até que explodiram em gargalhadas. Ela definitivamente sabe, Joana ofegou. Definitivamente, Eduardo concordou, beijando-a suavemente. Isso te incomoda? Joana considerou a pergunta, pensando em Lúcia, naquela casa, naquele homem que a olhava como se ela fosse o centro de seu universo. De jeito nenhum. Ela sorriu. Na verdade, acho que gosto da ideia de que ela faça parte disso. De quê? Da sua família. Os olhos de Eduardo se iluminaram como se ele tivesse acabado de receber o melhor presente da vida. Isso é um sim? Isso, Joana murmurou, selando a resposta com um beijo. É definitivamente um sim. Descer para encontrar Lúcia acabou sendo menos dramático do que eles haviam imaginado. Eles a encontraram na cozinha cantarolando enquanto preparava café como se nada tivesse acontecido.
embora seu sorriso fosse mais brilhante que o sol da tarde. Aí estão vocês, ela exclamou ao vê-los entrar. Tiveram uma boa conversa? Eduardo e Joana trocaram um olhar. Eles tinham decidido ser honestos, mas nenhum deles tinha pensado exatamente em como lidar com aquela situação. Mãe, Eduardo começou, pegando a mão de Joana automaticamente. Sim, meu amor. A Joana e eu... Bem, nós... Vão namorar? Lúcia perguntou com a inocência de um anjo que acabara de inventar o pecado. Sim, Joana respondeu, decidindo que alguém tinha que salvar Eduardo de seu próprio nervosismo. Vamos namorar. Que maravilha! Lúcia bateu palmas como se eles tivessem acabado de anunciar a cura do câncer. Já era hora. Vocês dois estavam tão tensos que achei que iam explodir. A gente era tão óbvio assim? Eduardo perguntou. Querido, desde o primeiro dia vocês se olharam como se quisessem se devorar. Lúcia serviu 3 xícaras de café com a eficiência de alguém que vinha planejando aquela conversa. Vocês acham que eu sou cega? Joana riu apesar do nervosismo. E o que a senhora acha disso, Lúcia? O que eu acho? Lúcia se aproximou e pegou as mãos dos dois. Eu acho que meu filho precisava de alguém que não se intimidasse com ele. E você precisava de alguém que valorizasse a sua força. Eu acho que vocês são perfeitos um para o outro. Simples assim? Eduardo murmurou. O amor é simples, Mijo. As pessoas é que o complicam. Eles se sentaram ao redor da ilha da cozinha e, pela primeira vez desde que se conheceram, a conversa fluiu sem tensão ou nervosismo. Era confortável, familiar, como se estivessem fazendo aquilo há anos. E agora? Lúcia perguntou depois de um tempo. Vocês vão continuar fingindo que a Joana só vem para os meus exercícios? Bem, Joana considerou a pergunta. Tecnicamente, eu ainda sou sua enfermeira. Tecnicamente, eu quase não preciso mais de enfermeira. Minha recuperação está indo de vento em popa. Eduardo franziu a testa. O que você quer dizer? Eu quero dizer que, em mais 2 semanas, o médico vai me dar alta completa. Lúcia tomou um gole de seu café tranquilamente, ignorando as expressões de pânico nos rostos deles. Eu não vou mais precisar de fisioterapia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com toda a emoção dos últimos dias, ela não tinha pensado no fato de que seu trabalho ali era temporário. Mas, Lúcia continuou como se não tivesse notado a consternação deles. Eu vou precisar de alguém para me ajudar com outras coisas. Organizar eventos sociais, me acompanhar em consultas médicas de rotina, esse tipo de coisa. Mãe, a voz de Eduardo soou cautelosa. O que você está aprontando? Eu não estou aprontando nada. Só estou oferecendo um trabalho permanente para a Joana. Lúcia sorriu docemente. Se ela quiser, é claro. Joana olhou para Eduardo, tentando ler sua expressão. Ele queria que ela ficasse? Ou se sentia pressionado pela mãe? O que você acha? Ela perguntou diretamente. Eu acho, ele disse lentamente, que a minha mãe é uma manipuladora de primeira, mas que ela tem razão. Eu acho que eu quero que você fique, não só por mais 2 semanas, mas por muito tempo. Quanto tempo? Os olhos de Eduardo encontraram os dela, e neles ela viu uma promessa que fez seu coração acelerar. Que tal para sempre? Lúcia suspirou dramaticamente. Finalmente alguém nesta família diz o que realmente pensa. Para sempre? Joana repetiu, precisando ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Para sempre, Eduardo confirmou, se levantando para se aproximar dela. Joana, eu sei que é muito cedo. Eu sei que você provavelmente acha que eu sou louco, mas quando algo é certo, é certo. E isso, é a coisa mais certa que eu já senti na minha vida. Joana sentiu lágrimas picando em seus olhos. Você tem certeza? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa. Nesse caso, ela murmurou, se levantando para ficar mais perto dele. Eu acho que eu gostaria de ficar para sempre também. Eduardo a pegou nos braços, girando-a como se ela fosse leve como uma pluma, enquanto Lúcia aplaudia ao fundo. Eu sabia que vocês iam ficar juntos, ela exclamou. Eu soube desde o primeiro momento. Sério? Joana perguntou quando Eduardo a colocou no chão. Sério,
O Eduardo nunca tinha trazido uma mulher para esta casa, nunca. E de repente você aparece e ele começa a inventar desculpas para estar aqui nas tardes. Ele inventava desculpas? Querida, aquele homem não tinha pisado na academia de casa desde que fez 18 anos. De repente, ele precisava supervisionar cada exercício que eu fazia. Eduardo corou levemente. Pode ser que eu tenha sido um pouco óbvio. Um pouco? Lúcia riu. Filho, você foi tão óbvio quanto um elefante em uma loja de cristais. Mas um elefante adorável, Joana acrescentou, beijando a bochecha dele. Adorável? Eduardo levantou uma sobrancelha. Eu preferiria sedutor ou irresistível. Você também é isso. O resto da tarde se passou em uma bolha de felicidade. Eles jantaram os três juntos, e Joana se deu conta de quão natural se sentia ser parte daquela dinâmica familiar. Lúcia contava histórias constrangedoras da infância de Eduardo. Ele protestava, mas ria, e Joana se sentia como se tivesse encontrado o lugar a que pertencia. Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo insistiu em acompanhá-la até seu apartamento. Não precisa, ela protestou. Eu consigo dirigir sozinha. Eu sei, mas eu quero ir. Durante o trajeto, eles permaneceram em um silêncio confortável, com as mãos entrelaçadas sobre o console central. Joana observava as luzes da cidade passarem pela janela, ainda processando tudo o que tinha acontecido. No que você está pensando? Eduardo perguntou quando eles pararam em um semáforo vermelho. Que há uma semana eu era apenas a enfermeira da sua mãe. E agora? Agora eu sou a namorada do homem mais incrível que eu já conheci. Eduardo sorriu, levantando a mão entrelaçada para beijar os nós dos dedos dela. Sabe o que eu mais gosto de tudo isso? O quê? Que eu não tive que mudar para te conquistar. Eu não tive que fingir ser outra pessoa. Por que você teria que fazer isso? Porque eu sempre tive que fazer. Ser mais relaxado, menos obsessivo, menos... Eduardo gesticulou vagamente para si mesmo. Menos eu. Eduardo. Joana se virou para olhá-lo completamente. Posso te dizer uma coisa? Sempre. Você é perfeito exatamente como você é. Sua obsessão por ordem, sua dedicação ao trabalho, a forma como você cuida da sua mãe, até seus medos. Tudo isso faz parte do que te faz ser você. E eu me apaixonei por você, não por uma versão editada de você. Os olhos de Eduardo se encheram de uma emoção que Joana não tinha visto antes. Vulnerabilidade pura, gratidão, algo que parecia um alívio profundo. Eu te amo, ele disse de repente. As palavras caíram no espaço entre eles como pedras em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam até tocar cada canto do coração dela. O quê? Ela sussurrou. Eu te amo, ele repetiu, mais forte desta vez. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que eu provavelmente estou te assustando, mas eu não consigo mais guardar isso. Eu te amo, Joana. Por um momento, ela não conseguiu respirar. Depois, toda a felicidade do mundo se condensou em seu peito. Eu te amo também, ela murmurou. Eduardo soltou um suspiro que soou como se tivesse segurado a respiração por anos. Ele se inclinou e a beijou com uma suavidade que contrastava com a intensidade de suas palavras. É sério? Ele perguntou contra os lábios dela. É sério. Como é possível que isso tenha acontecido tão rápido? Joana sorriu, lembrando-se das palavras de Lúcia. Porque quando algo é certo, é certo. Eles chegaram ao prédio dela rápido demais. Eduardo estacionou e se virou para ela. Posso subir? Você quer subir? Eu quero ficar com você esta noite. Quero acordar amanhã. E que a primeira coisa que eu veja sejam seus olhos. O coração de Joana se derreteu completamente. Sabe de uma coisa? O quê? Eu acho que meu apartamento vai parecer muito pequeno depois da sua mansão. Eduardo riu. Joana. Sim? Eu não me importo se você mora em uma caixa de sapatos. Eu só quero estar onde você estiver. Enquanto subiam as escadas para o apartamento dela, Joana se deu conta de algo que a fez sorrir. O que é tão engraçado? Eduardo perguntou, notando a expressão dela. Eu estava pensando no que a sua mãe vai dizer quando souber que você ficou aqui esta noite. O que ela vai dizer? Joana parou na porta, se virando para olhá-lo com olhos brilhantes. Ela vai dizer que tinha planejado isso desde o início. 3 semanas depois,
Joana acordou no quarto de Eduardo, envolvida em lençóis de algodão egípcio e com a certeza de que tinha encontrado seu lugar no mundo. O sol se infiltrava pelas cortinas, criando padrões dourados no piso de madeira, e ela podia ouvir Eduardo falando ao telefone na varanda. Ela se espreguiçou como um gato satisfeito, sorrindo ao se lembrar da noite anterior. Eles tinham jantado em um pequeno restaurante brasileiro que ela tinha escolhido, onde Eduardo tinha comido acarajé com as mãos pela primeira vez na vida e tinha terminado com azeite de dendê na camisa. A imagem do CEO mais poderoso da cidade limpando os dedos com guardanapos de papel, enquanto ria de suas próprias tentativas de segurar o acarajé, a tinha feito se apaixonar ainda mais profundamente. "Bom dia, dorminhoca", Eduardo murmurou, aparecendo na porta com 2 xícaras de café e um sorriso que poderia ter derretido o Polo Norte. "Bom dia." Joana se levantou, aceitando o café de bom grado. "Faz quanto tempo que você está acordado?" "1 hora. Eu tinha algumas ligações para fazer antes de..." Ele parou, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Antes de quê?" Eduardo se sentou na beirada da cama, de repente nervoso. "Joana, tem uma coisa que eu quero te perguntar." O coração dela acelerou. Nas últimas semanas eles tinham caído em uma rotina doméstica tão natural que às vezes ela se esquecia de que tecnicamente ainda moravam em casas separadas. Eduardo passava as noites no apartamento dela ou ela na mansão, como se fossem peças de um quebra-cabeça que finalmente tinham encontrado seu encaixe. "O que você quer me perguntar? Você se mudaria para cá? Oficialmente, eu quero dizer." As palavras saíram em um fôlego só, como se ele as tivesse ensaiado. "Eu sei que é cedo, mas você já praticamente mora aqui, e a minha mãe te adora, e eu..." Ele parou, respirando fundo. "Eu não quero passar outra noite sem você." Joana sentiu o coração se expandir até encher todo o peito. "Você tem certeza? É uma casa muito grande para alguém acostumada a apartamentos de um quarto." "Eu tenho certeza absoluta." Eduardo pegou a mão livre dela, entrelaçando os dedos. "Na verdade, eu tenho pensado em converter o estúdio do andar de baixo em um escritório para você. Para quando você quiser trabalhar de casa, ou estudar, ou... Você tem planejado isso?" "Eu tenho planejado o nosso futuro desde a primeira vez que você me disse que eu parecia um poste com gravata." Joana riu, lembrando-se daquela primeira conversa que agora parecia ter acontecido em outra vida. "Um poste com gravata?" O elogio mais charmoso que já me disseram na vida. Não era um elogio. Era uma observação. Uma observação que mudou a minha vida. Eduardo se inclinou para beijá-la suavemente. "E então? Você se muda comigo?" "Sim", ela respondeu sem hesitar. "Sim, eu me mudo com você." O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo poderia ter alimentado a cidade inteira de eletricidade. Ele a pegou nos braços, fazendo-a girar enquanto ela ria, derramando café para todos os lados. "Minha mãe vai ficar eufórica", ele exclamou, colocando-a no chão, mas sem soltá-la. "Ela tem redecorado quartos que a gente nem usa, por precaução caso a Joana precise de espaço para as coisas dela." "É sério?" "É sério. Ela também tem aprendido a cozinhar seus pratos favoritos. Ontem ela me perguntou se eu sabia como fazer acarajé em casa." "Sua mãe é incrível." "Minha mãe é uma força da natureza, que decidiu que você é a melhor coisa que me aconteceu na vida." Eduardo a olhou com olhos brilhantes. "E ela tem razão." Eles se beijaram com a lentidão de quem tem a vida inteira pela frente. E Joana pensou que nunca se cansaria da forma como ele a fazia se sentir. Querida, valorizada, completamente ela mesma. "Sabe de uma coisa?" Ela murmurou contra os lábios dele. "O quê?" "Eu acho que a gente deveria contar para a Lúcia a boa notícia." "Agora?" "Agora." Eles encontraram Lúcia no jardim, regando as gardênias com a concentração de uma cirurgiã. Ao vê-lo se aproximar de mãos dadas, com expressões de felicidade e culpa, ela deixou a mangueira cair. "Você já perguntou?" Ela gritou para Eduardo. "Mãe, como a senhora sabia que você ia pedir para ela se mudar para cá?" Lúcia riu, pegando a mangueira. "Filho, você passou 3 semanas reorganizando a casa como se estivesse preparando um ninho. Claro que eu sabia."
Joana e Eduardo trocaram um olhar de exasperação carinhosa. Tem alguma coisa que a senhora não saiba antes de acontecer? Joana perguntou. Muito pouca coisa, querida. Os anos ensinam a gente a ler as pessoas. Lúcia se aproximou, pegando as mãos dos dois. E então, o que ela disse? Ela disse que sim. Eduardo anunciou com um orgulho que seria adorável se não fosse tão óbvio. É claro que ela disse que sim. Lúcia bateu palmas. Que mulher em sã consciência rejeitaria o meu filho? Mãe, o quê? É a verdade. Você é bonito, bem-sucedido e depois de anos de trabalho finalmente aprendeu a expressar seus sentimentos. Anos de trabalho? Joana perguntou intrigada. Ah, sim. Esse menino era terrível para comunicar emoções. Ele guardava tudo aqui dentro. Lúcia bateu no peito, como se sentimentos fossem documentos confidenciais. Não era tão ruim, Eduardo protestou. Querido, uma vez você me escreveu uma carta formal para me dizer que tinha ficado de recuperação em matemática na 5ª série. Uma carta, com papel timbrado. Joana explodiu em gargalhadas. Sério? Era mais profissional, Eduardo murmurou corando. Era ridículo. Lúcia se virou para Joana. É por isso que eu sabia que você era perfeita para ele. Você é a primeira pessoa que o faz rir de si mesmo. E a primeira que não tem medo das caras sérias dele, Joana acrescentou. Exatamente. Lúcia a apontou como se tivesse ganhado um prêmio. Tá vendo? É por isso que eu sabia que vocês iam ficar juntos. Sabe, falando nisso, Eduardo pigarreou. Posso fazer uma pergunta, mãe? Sempre. A senhora realmente precisava de uma enfermeira? Ou tudo isso foi um plano elaborado para me arrumar uma namorada? Lúcia ficou em silêncio por um momento, com uma expressão de inocência tão exagerada que era praticamente uma confissão. Bem, ela começou lentamente. Mãe, eu precisava de uma enfermeira. Meus exercícios de reabilitação eram muito importantes. E talvez, possivelmente, eu tenha pedido especificamente uma enfermeira jovem, solteira, com uma personalidade forte que não se intimidasse com homens poderosos. Joana ficou de queixo caído. A senhora fez o quê? Eu disse à agência exatamente o tipo de profissional de que eu precisava. Eles me mandaram vários perfis e quando eu vi o seu, eu soube que você era perfeita. A senhora viu meu perfil? Foto inclusa, Lúcia confirmou sem uma ponta de vergonha. Bonita, inteligente e, de acordo com suas referências, você não se intimida com pacientes difíceis. Era exatamente o que o Eduardo precisava. Eduardo passou as mãos pelo cabelo. Eu não consigo acreditar que a senhora me manipulou de forma tão elaborada. Eu não te manipulei, eu te ajudei. Lúcia sorriu com a satisfação de um gato que acabara de pegar o rato mais gordo do celeiro. Por acaso você não está feliz? Eu estou incrivelmente feliz, mas esse não é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Joana observou a troca, sentindo uma onda de carinho por aquela família que a tinha adotado de forma tão completa. Lúcia tinha orquestrado o encontro perfeito. Eduardo tinha se mostrado ser exatamente o homem que ela não sabia que estava procurando e ela tinha encontrado seu lugar no mundo. Sabe de uma coisa, Lúcia? Ela disse finalmente. O que, querida? Obrigada. Pelo que, minha filha? Por ser a casamenteira mais eficiente do mundo. Lúcia se acendeu como uma árvore de Natal. Isso significa que você me perdoa por minha pequena armação? Eu te perdoo por sua grande armação, Joana corrigiu. Mas só porque funcionou. Funcionou? Eduardo levantou uma sobrancelha. Essa é a sua avaliação profissional? Joana ficou na ponta dos pés para beijá-lo, sentindo o sorriso de Lúcia nas costas como uma bênção. Funcionou perfeitamente, ela murmurou contra os lábios dele. Sua mãe me ofereceu o filho dela, e acabou que ele era exatamente o que eu queria. Mesmo que eu seja um poste com gravata? Especialmente porque você é um poste com gravata. Enquanto eles se beijavam no meio do jardim, rodeados pelo cheiro de gardênias e pelo som da risada de Lúcia, Joana pensou que algumas histórias começavam com "era uma vez" e outras começavam com "minha paciente tem uma ideia". Aquela história tinha começado com uma mulher que tinha um plano, um filho que não sabia o que precisava, e uma enfermeira que estava prestes a descobrir que, às vezes, o amor chegava disfarçado de trabalho.
E enquanto Eduardo a fazia girar sob o sol da manhã, com Lúcia aplaudindo ao fundo, e o futuro se estendendo à frente deles como uma promessa dourada, Joana soube que aquela era exatamente o tipo de história de amor que ela tinha esperado a vida inteira. Uma história que começava com "A senhora está me oferecendo seu filho" e terminava com um sim que tinha gosto de para sempre. Olá, meu caro cúmplice romântico. Você acabou de testemunhar como Lúcia de Medeiros provou que as mães brasileiras são as casamenteiras mais eficientes do universo. Mas agora eu fiquei curioso. De onde você está nos ouvindo? Da sua cama, como Joana naquela manhã dourada? Na cozinha, preparando café como Lúcia, planejando sua próxima travessura? Ou talvez no escritório, fingindo trabalhar como Eduardo, enquanto pensava em uma certa enfermeira de olhos brilhantes? Conta pra gente nos comentários onde você está e o que você estava fazendo enquanto ouvia esta história. E mais importante, você conhece alguma Lúcia na sua vida que precisa de aulas de casamenteira? Porque depois desta história, eu acho que todos nós deveríamos ter uma sogra como Lúcia no nosso time. Nos vemos nos comentários e lembre-se, o amor pode chegar disfarçado de trabalho ou de qualquer desculpa que uma mãe criativa possa inventar. Gostou da história? Dê like e compartilhe com aquela amiga que precisa que apresentem a ela o filho de alguém.